Vamos chamar também a professora Maria José Batista Pinto Flores. A professora Maria José é aquela da qual eu falava há pouco tempo, né, anteriormente, foi uma das fundadoras do trabalho do GIS. Ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, é doutora em Educação pela FAI, UFMG, no programa de doutorado latino-americano, Políticas e Profissão Docente, mestre em Educação e graduada em Pedagogia pela FAI, UFMG, especialista em Educação à Distância pelo SENAC, atua como docente no ensino superior, lecionando teorias e práticas pedagógicas, didática do ensino superior, didática geral, metodologias de ensino à distância, análise crítica da prática pedagógica. Pesquisa sobre docência no ensino superior, com interesse sobre a profissionalidade docente e as práticas de ensino no âmbito universitário. Boa tarde, agradeço a todos pelo convite, né? E estou aqui na condição de quem está há 21 dias na UFMG, então 21 dias para os 20 anos, né? A única coisa que eu consegui pensar é que com 21 dias já dá para nascer os pintinhos nos ovos, então já nasce alguma coisa. Mas vou falar aqui de quem está chegando e compartilhar essa experiência de professora universitária que se inicia, de fato, parece demasiado pretensioso, ao lado, claro, de quem já está aqui e faz esse caminho e percorre esse espaço na condição de professor e professora. Então, peço licença a vocês e a autorização para estar trazendo um pouco desse contato aqui. Embora há 21 dias aqui na UFMG, eu já tenho um tempo maior, eu estava 1 ano e meio na UFRJ. Então, venho dessa experiência, que também é uma experiência que, dentro dos estudos sobre professor, ainda sou uma professora iniciante. E sou professora da Faculdade de Educação, me dedico ao ensino de didática, que parece até uma redundância no meu trabalho, porque essa disciplina trabalha, eu ensino sobre o ensino, e o ensino é realmente uma atividade complexa, como a gente pôde ouvir aqui os colegas, e como cada um aqui vivencia suas experiências com o ensino, que não nos permite nem receitas, nem muito menos formulações rígidas a priori, né? Mas o ensino, ele é uma das atividades principais, inclusive é aquele que nos assenta na universidade, é onde a gente acha o primeiro lugar. A gente pode ficar sem gabinete, sem qualquer espaço, mas a sala de aula a gente encontra. Logo de cara, o primeiro espaço que a gente tem muito concreto, determinado na chegada na faculdade, é o ensino. Então, o que eu tenho a dizer dessa experiência, né? O que dizer dessa experiência de ser docente? O ensino é a atividade principal, mas ele não é a única na vida de professor universitário. E, à medida que eu fui pensando nessa experiência, me veio uma série de palavras, né? Ensino, pesquisa, extensão, alunos, professores, funcionários, greve, aulas, reuniões, representações, lates, grupos de pesquisa, notas, diário eletrônico, relatório, equipamentos, infraestrutura, progressão, estágio probatório, projetos, editais, calendário CNPq, CAPES, e acabo de lembrar que o edital da FAPEMIG é dia 28. Então, para quem está chegando, atenção, porque o CAPES já foi, eu já perdi o da FAPERJ, então está aí. Autorização para sair do país, eventos acadêmicos, bancas, pós-graduação, pós-doc, avaliação de curso, avaliação de professor, avaliação institucional, departamento, faculdade, reitoria, pró-reitoria, conselho de ética, campus, INA, Moodle, encargos, enfim, muitas palavras, muitas coisas que nos interpelam nessa chegada, fora a quantidade de outras coisas, como siglas que a gente não domina e que tem que encontrar o que é. E eu queria contar um pouquinho dessa experiência minha, inspirada numa reflexão teórica do Jorge Larossa, né, que a cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. E um dos primeiros tópicos que eu gostaria de tratar é a questão de tempo e trabalho. Eu entrei entusiasmada na universidade, e a cada dia a descoberta de novos espaços e pessoas iam me dando estímulos para entender mais e mais onde eu estava e como eu me tornava professora naquele espaço e interação. Poucos meses depois, há uma sensação de estar numa turbulência de informações e, nesse processo, já me faltava tempo.
A entrada na universidade, o contato com os contratos que nós vamos estabelecendo nas nossas atividades, elas facilmente nos levam a passar por muitas coisas sem nada nos acontecer. Há um excesso de trabalho, muitas vezes provenientes da disposição desordenada dos horários, aulas, reuniões, participação na gestão, que quase sempre são derivados daquilo que sobra para aqueles que chegam. Os horários menos prestigiados pelos docentes com maior tempo na universidade, as atividades administrativas também menos prestigiadas, são aquelas que nos alcançam, porque nós somos a carne fresca que está chegando. E isso leva a uma falta de tempo que nos persegue e exige que nos organizemos, priorizando a nossa vida. O trabalho transborda para além da faculdade e facilmente a gente leva trabalho para casa. A novinha, a novata, que chegou agora, fresquinha, toda uma nomenclatura carinhosa para dizer que estamos disponíveis para o que der e vier, afinal, nós somos recém-chegados. Não temos muito o que fazer e temos que nos ocupar. E essa é uma percepção que rege os princípios de uma chegada na universidade, pelo menos da minha chegada na universidade. Não posso generalizar, embora eu esteja compartilhando isso com um grupo de colegas, e a gente sempre está falando sobre isso, principalmente nos corredores, né? Mas e a experiência, né? A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca, não o que se passa, o que acontece ou o que toca, né? Dir-se-ia que tudo o que passa está organizado para que nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que caracterizam o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. Isso, volto a repetir, é uma citação do Larossa. O contexto de trabalho na universidade ele é facilitador para que a experiência seja cada vez mais rara. Um exemplo é temos muitas reuniões e nela nos encontramos com todos os colegas, muitas vezes, mas, de fato, não nos encontramos, né? Encontramos eles, mas não nos encontramos uns com os outros. Em muitas reuniões decidimos coisas importantes, mas não trabalhamos juntos, por isso que a gente leva o trabalho para casa. Muitas vezes a gente toma as decisões para trabalhar depois em casa ou em outro espaço ou sozinho. Isso furta a nossa própria experiência de universidade, como de fato essa instituição se constituiu em seus primórdios, como um conjunto de professores que se reuniam e posicionavam numa colegialidade. Mas essa minha tendência até agora de falar essa ausência de experiência, no sentido que Larossa trabalha, não é para desanimar, é apenas para compartilhar que facilmente não constituímos experiência em um espaço que é potencial para que a gente possa tê-la, com muito prazer, alegria, entusiasmo, criatividade, criticidade, rigor, haja vista a experiência que nós ouvimos dos dois colegas aqui que me antecederam. E aí um tópico de experiência que eu gostaria de falar é dos encontros, dos múltiplos encontros que são possíveis de constituir nesse espaço que é a universidade. Porque o que me encanta na universidade é justamente a possibilidade do encontro com a diversidade de pessoas, pensamentos, tanto docentes quanto discentes, quanto os demais trabalhadores e ainda aqueles que vêm visitar a universidade, vêm trocar conhecimentos aqui com a gente. E nesses encontros nós temos muita liberdade de estabelecer processos criativos. E um dos encontros ao qual nenhum professor escapa é o encontro com o aluno no processo de ensino-pesquisa que, se bem vivido, nos possibilita inesquecíveis experiências. A possibilidade de encontrar com um grupo de pessoas, quase sempre mais jovens, e isso eu confesso que eu descobri agora nessa experiência de ser professora, me fez descobrir o óbvio que eu nunca tinha pensado, e só depois de eu ter ouvido muito, principalmente lá no Rio de Janeiro, professora, a senhora pode isso? A senhora deixou o arquivo? Eu me assustei com essa senhora, porque eu não estava acostumada e ainda esperava muito menos que os cariocas fossem ficar me chamando de senhora. Achava que fossem mais relaxados. E aí, embora eu, achando que era relativamente nova na docência, eu já tinha uma distância significativa em relação à idade dos alunos. E uma coisa que eu descobri é que cada vez mais eu vou ficar mais velha e esses alunos vão continuar novos. E aí essa distância vai ser permanente. Eu vou estar cada vez mais velha e os alunos cada vez mais novos, e isso é uma coisa que eu acho que é comum a todos os docentes. Então, há uma descoberta de quem estava chegando e começou a ser chamada de senhora. E é delicioso sentir essa relação, porque eu acho que é isso que pega a gente como professora na universidade, porque dá uma sensação de
de estar atualizado, de estar renovado, e aí vem um e dá uma dica de uma coisa, dá uma dica de outra, e aí, de repente, a gente está vendo uma linguagem que já não é mais familiar, e aí a gente vê a juventude entra na universidade e isso vai oxigenando, dá uma ideia o tempo todo de que a gente está muito jovem, embora o senhora nos condene um pouco. Uma outra questão que eu não descobri, porque eu sou da área da educação e venho trabalhando com ensino, e que me permitiu aprofundar o que eu já estudava sobre ensino, são essas possibilidades que se estabelecem na relação pedagógica, essa multidimensionalidade da docência, a dimensão técnica, política e humana, que, se bem casada e bem distribuída, né, nos dá um entendimento realmente daquilo que Paulo Freire dizia, que não há docência sem discência, e que essa complexidade que envolve o ensinar, ela é realmente algo que nos invade e que a gente tem que dar importância. São descobertas que têm se tornado bem importantes para mim. A aula, o encontro no espaço da aula, ele pode se constituir um acontecimento que não temos dimensão do que ele alcança, embora a gente planeje, coloque o objetivo, fale alguma coisa, explicite outro, não é raro a gente imaginar uma aula de um jeito, encontrar com os alunos e a aula tomar rumos completamente distintos e muito mais prazerosos e muito mais produtivos do que aquilo que a gente passou. Também tem as aulas que acontecem coisas ruins, dá tudo errado do ponto de vista do que a gente pensou, os alunos também ficam entediados, mas como as aulas são uma sequência de encontro, a possibilidade de recomposição é muito satisfatória, porque a gente recompõe a partir desses próprios encontros. E aí eu queria falar do bom, né? O que é isso que nos passa, que depois de uma aula, a gente fica mergulhado nessa trama por muito tempo, dá uma certa excitação, né? Uma espécie de aceleração dos sentidos que nos toma, a aula fica acompanhando ali. Se é de noite, às vezes a gente até fica um pouco sem sono, porque quer pensar sobre o que o aluno falou, o que discutiu, uma ideia que a gente teve na aula, e aí faz razão, né? A gente aprende muito mais do que os alunos, é a sensação que nos dá, né? Que a gente vai para a aula e aprende. E quando a aula faz a diferença para algum aluno, e temos a surpresa de receber o cumprimento de um estudante no ensino superior, agradecendo a aula, simplesmente pela aula. O que despertou essa aula, né? E aquela conversinha de final de aula, que fica um aluno nas rebarbas ali de uma indicação de um texto, um comentário curioso, uma crítica sobre uma abordagem, um gesto, às vezes, de carinho, com o recolhimento dos objetos pessoais, ou então para sair junto da sala, um pensamento desperto, enfim, um afeto, um olhar, uma curiosidade. Isso não existe manual de didática que vai dizer como é que você faz para que isso aconteça. Isso acontece, isso é uma experiência, né? E sobre a aula eu tenho pensado muito, e até compartilhado muito com os meus estudantes sobre a potencialidade desse espaço e, às vezes, o desperdício que a gente vive nesse momento. Porque no mundo que nós vivemos, eu fico pensando, quem que dispõe de tantas horas junto a outras pessoas como nós dispomos quando a gente está numa sala de aula? Que outro espaço hoje de sociabilidade nos permite ficar, por exemplo, 4 horas, 2 horas direto um com os outros? Temos pouquíssimos espaços de encontros como esse, e a aula é um espaço desse, né? Além do encontro com os alunos, o encontro com outros colegas, para além das reuniões, né? As possibilidades de amizade, de trabalho coletivo, embora escassas no mundo acadêmico, elas não são impossíveis. Meus primeiros companheiros de trabalho ao longo desse tempo na universidade têm me proporcionado combinar trabalho e amizade em ritmo de criação coletiva e muitas experimentações. Uma delas que tenho vivido e aproveitado muito é a possibilidade de subverter algumas lógicas no ensino e na pesquisa. No ensino, a prática de dar aula coletiva, 4, 2 professores e professores juntos numa mesma turma. É isso mesmo, 4 professores em todas as aulas, e não 4 professores, cada um indo lá dando a aula picadas. Mas não é também poucas vezes que a gente vai ouvir que isso é desperdício de tempo, de outros colegas que já estão na universidade. Outros são projetos de ensino coletivo, 4 turmas juntas, com 4 professores, fazendo ensino-pesquisa, indo a campo, encontrando o coletivão, coletivinho, que são as salas de aulas individuais, e reinventando as formas de viver o ensino. Na pesquisa, também tem vivido a mesma possibilidade, construção de projetos, levantamentos de dados, produção de artigos, em plena interação e criatividade, e muita diversidade de abordagem teórica em diálogo,
rompendo, assim, de alguma maneira, com a organização de departamentos na minha faculdade, tanto aqui quanto a anterior. A gente tem 3 departamentos e não é comum, às vezes, os professores articularem pesquisas sendo de departamentos diferentes. Não é tão comum. E romper com essas organizações departamentais na organização dos professores tem se constituído uma surpresa no espaço da faculdade. Então, esses encontros têm sido uma experiência que nos conforta muito na superação tanto do excesso de trabalho quanto na preservação de uma vida comum, em que compartilhar e cuidar dos outros, um dos outros na universidade, ainda é possível. Enfim, a experiência de tornar-se professora universitária é intensa, me entusiasma e me toca muito, porque ela é plena de possibilidade e eu espero ter fôlego para reinventá-la sempre. Eu gostei muito de uma palavra que o professor Ângelo falou, disruptiva. Eu espero que eu tenha muitas possibilidades de criar e de ser disruptiva nesse cotidiano da universidade. Enfim, era isso o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando eu era novo, a minha mãe era uma pessoa muito religiosa, e ela lia um versículo bíblico para mim, que era mais ou menos assim: não se pode colocar vinho novo em odres velhos, nem se colocar remendo novo em roupas velhas. Eu ficava com esse troço na cabeça, e eu vim entender isso depois que eu fui trabalhar com a educação. O odre é aquele recipiente que tem muito lá no deserto, no Oriente Médio, que é feito de pele de animal, que guarda vinho, água. Se você coloca um vinho novo num odre velho, o vinho novo começa a fermentar dentro do odre, expandir, e se o odre está velho, ele arrebenta, ele não suporta o vinho. Se você colocar um remendo novo numa roupa velha, o remendo novo ele tem um certo movimento, né, que ele encolhe, expande, e arrebenta a roupa velha. Então, a inovação é isso, pessoal. A gente tem que deixar de ser odre velho e de ser roupa velha. A gente vai ter uns 10 minutinhos aqui para umas perguntas para os professores. Depois nós vamos ter uns 15 minutinhos de café. Como nossa programação está prevista até às 17 horas, eu peço que vocês, depois do café, não vão embora, porque a gente vai dar uma panorâmica geral do percurso para vocês, para que vocês tenham uma certa orientação, né? Não fiquem desorientados no início do nosso curso. Então, é essencial que vocês voltem, tá, pessoal? A não ser, óbvio, for um motivo de força maior. Eu vou circular o microfone, quem quiser fazer uma pergunta para os professores, a gente vai dar 10 minutinhos, depois vai para o café. Tá bom? É só levantar a mão que a gente encaminha o microfone. Ou fazer uma observação, alguma pergunta. Certo. Bom, meu nome é Gisele, eu sou também recém-contratada no ICB e eu nunca, assim, nunca dei aulas para grandes, né, uma classe grande. E, assim, me identifico perfeitamente com a professora Maria José, que, assim, realmente é um turbilhão de coisas acontecendo, siglas, e é muita informação. E, assim, como a professora Ludmila, também sempre tive aquele modelo professor expondo. E, assim, eu já dei praticamente o primeiro módulo, né, do curso de biologia, estou dando zoologia. E, assim, eu me senti péssima dando aula. Porque aquela coisa, a gente falando lá na frente, os alunos com aquela cara de copo d'água, não entendendo nada, e professora, mas vai tanto cair na prova? Aí você fala, vai cair na prova. E eu já vou dar prova segunda-feira, já fiz uma prova meio que de última hora, então é muita coisa acontecendo. Assim, eu vim para cá achando que não sabia, não estava esperando, né, sobre o que, não sabia nem o que ia acontecer aqui. E, assim, é muito incentivador e é muito inspirador, mas eu me sinto, assim, muito desesperada, falando daquela parte do teatro, né? Porque a gente tem que publicar, a gente tem que né, participar de reunião, e, assim, a publicação, infelizmente, se a gente não publicar, acho que 2 trabalhos por 2 anos, 1 ano, nem lembro mais, você não passa no probatório, né? E, ao mesmo tempo,
eu me sinto na responsabilidade de estar melhorando um curso e dando um curso que os alunos gostem. Mas como passar essa informação zoológica de uma maneira sem ser expositiva, né? Então, assim, na verdade, nem era pergunta, na verdade, mais um depoimento. Né? E, assim, eu queria, com esse curso, ter a resposta, ou tentar achar a resposta de como me organizar para ser disruptiva e tentar mudar as aulas expositivas para uma coisa mais palatável para os alunos. Obrigada. Oi, eu sou Davi, também entrei tem tem aproximadamente um mês, também professor do ICB, sou da área de epidemiologia, trabalho com saúde, colega também veterinário, e eu fico muito feliz de estar fazendo parte, de estar participando de um processo que já vem de um longo tempo. Eu era da Associação Nacional de Pós-Graduandos, e a gente organizou um seminário de formação na pós-graduação em saúde. Até porque muito da formação para a saúde coletiva ou na área de ciências da saúde, há muito pouco debate sobre o ensino em si, sobre didática do ensino superior, sobre os processos avaliativos. Então, é muito carente e isso tem aparecido bastante, né, nas discussões. E a gente teve um seminário que gerou um documento, muitos programas de pós-graduação têm instituído o estágio docente, e a gente criticava que o estágio docente não era só botar o aluno para dar aula, mas tinha que teorizar a prática, não era só reproduzir o que se via, né? Então, acho que a gente tem que estar... eu também fui professor antes de uma instituição privada, e eu me questionava muito sobre como que eu posso estar inovando no dia a dia, porque não existe fórmula pronta, né? Não tem que método que eu vou usar na próxima aula, qual. Então, acho que você vê que possibilidades didáticas você pode se utilizar para fazer daquele momento mais prazeroso e oportunizar, de certa forma, um aprendizado também que leve em consideração o conteúdo que você tem que passar, enfim. E ver isso aqui dentro da UFMG é bastante animador, porque a gente, pelo que a gente via, pelo menos eu vim da Fiocruz, que é uma instituição mais de pesquisa, então a gente não tinha a graduação como um ponto forte que pudesse dar esse espaço de experienciar essa prática docente. Então, mas a gente via que pessoas também de programas de pós-graduação de outras universidades federais passavam pelos mesmos problemas e também não tinham essa oportunidade de tá crescendo em cima disso. Então, acho que é bem importante a gente estar aqui participando, e parabéns por vocês que organizam esse espaço aqui. Nós vamos ter só mais essa, né? Só mais essa fala, e depois nós continuaremos com nossas atividades. Boa tarde para todos. Compartilho, colega. Eu acho que é uma coisa muito boa. Eu, particularmente, a minha formação é um pouco diferente em termos de escola, né? Apesar de eu ser mineiro e ter estudado numa escola de Minas, em Viçosa, eu busquei fazer a minha pós-graduação no estado de São Paulo. Então, as visões são muito diferentes quando eu vejo em termos de nessa parte de estratégias, principalmente de ensino e aprendizagem, e nem sempre elas são contempladas como a gente gostaria na pós-graduação. Na verdade, eu acho que eu não, por não ter feito aqui na escola, né? Eu não sei como, mas eu acho a oportunidade foi muito boa. Eu já concluí meu doutorado. Então, mesmo como pós-doutorando, eu quis fazer, porque eu acho que, essencialmente, nós somos, né, quando estamos na universidade, professores. Até tem algumas coincidências com a professora Luciana, também fui professor de Patologia Geral Especial na Unifenas,
né, na veterinária, somente veterinário, mas hoje professor de patologia geral da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, a minha pergunta vai um pouco mais direcionada para ela, até porque acho que por mais que seja de uma maneira global, também é importante a gente aproveitar o tempo para sanar algumas dúvidas mais direcionadas, que é onde a gente vai acabar aplicando mais o nosso dia a dia, né? Dentro da área médica em geral, nós temos uma crescente aqui no ICB, a professora Luciana sabe que isso acontece bem, uma crescente no uso das tecnologias, né, nas mídias digitais, para o ensino da patologia em geral, né, que dentro da área de telemedicina, mais especificamente da telepatologia, elas estão sendo cada vez mais utilizadas, tanto que aqui no Instituto de Ciências Biológicas, hoje, tem um aparelho para poder escanear lâminas de microscopia para a gente utilizar em aula. Eu queria saber um pouco da sua experiência e da sua ideia em relação ao uso dessas tecnologias em relação ao tradicional, porque, até como o professor Ângelo comentou, acho isso interessante, as tecnologias, elas não necessariamente elas vêm para substituir de maneira que aquilo aplique diretamente e torne o ensino facilitado de uma vez só, né? Mas nós temos que saber utilizar essa tecnologia. E talvez hoje eu vejo que nem sempre, dentro da nossa área, especificamente da patologia, ela é aplicada de maneiras tão úteis, né? Então, eu gostaria de saber um pouco da experiência da professora Luciana para ver como é que talvez nós poderíamos estar burlando essas dificuldades mesmo com essas novas tecnologias. Boa tarde, o seu nome mesmo? Desculpa, é Breno. Breno. Ô, Breno, na verdade, você tocou num assunto bem interessante, porque eu, desde 2009, eu estou dando aulas somente para as turmas de ciências biológicas. Então, a educação, na verdade, educar a percepção desses meninos, né, é diferente do que quando você trabalha com alunos de veterinária e de medicina, tá? E eu tive pensando, sim, porque eu estou trabalhando com ensino de patologia, junto com uma aluna de doutorado, e uma das coisas que a gente tem visto com relação ao ensino de patologia não é o que tem sido feito no ICB. Porque no ICB, você pega essas lâminas e aí você utiliza essas lâminas numa aula demonstrativa para que os alunos depois observem essas lâminas. Basicamente é isso. Bem, eu não concordo com esse tipo de ensino. Por quê? Porque, em primeiro lugar, roteiros não vão educar esses estudantes para perceber as lesões. Tá? Então, eles deveriam, inicialmente, tentar identificar as lesões e, junto com, por exemplo, um caso clínico ou alguma coisa assim, você tem um caso clínico, você tem essa lâmina, você tem essa peça, agora resolve isso aí para mim. Essa seria uma aula que eu daria. E, além disso, é o seguinte, como é virtual, aí você faz aquilo para a proposta desse tipo de tecnologia é o quê? Um médico ou um veterinário está lá no Chuí, o outro está lá no Oiapoque, e juntos eles chegam a um diagnóstico, eles vão trocando ideia. É aquela história que eu falei, né? Por que eu ponho os alunos juntos para resolver um problema numa prova? É porque, quando a gente forma depois, a gente também pergunta para o colega. A gente não consegue fazer tudo sozinho, não. Você sabe disso. É assim que acontece. Então, eu usaria nesse sentido, de colocar isso para os meninos. Eu não tenho a capacidade de trabalhar com tecnologia igual o professor, eu sou meio bola murcha para esse negócio, mas, assim, quando você quer desenvolver isso, você jogar isso, por exemplo, para os meninos resolverem questões. Entendeu? Um exercício em que você põe um caso clínico e você põe a lâmina, dá o diagnóstico disso aí. Você está entendendo? Então, fora da classe, lá no Moodle, eu não sei como é que a gente pode usar essa tecnologia, mas para mim, essa é a função dela. Não é só de você ficar lá na sala de aula, não. É de você pegar isso e mandar um grupo de alunos resolver isso em outro lugar. Você está entendendo? Então, eu acho que está sendo utilizada de forma inadequada. Então, esse é o grande problema.
porque a função dela é essa, né? Facilitar o trabalho de pessoas que estão em locais diferentes e que precisam de um apoio para poder dar um diagnóstico. É isso que você estava pensando? Só complementar uma ideia que em função do que você perguntou, basicamente existe esse problema. Quer dizer, eu não domino a tecnologia, então eu não vou usar porque vai tomar muito tempo para que eu aprenda a fazer. E como eu tenho que fazer um relatório para cá, eu tenho que publicar, etc., é melhor eu não mexer com isso, né? Mas não se esqueça o seguinte, o seu aluno ele tem mais tempo do que você, e ele está precisando aprender. Então, coloca ele para usar a tecnologia. Não precisa você usar, você pode deixar ele usar. No caso do aluno de ciências biológicas, ele não tem que ser educado para dar diagnóstico, por isso que eu não uso. Mas se eu estivesse dando aula para aluno de veterinária ou de medicina, aí, com toda certeza, eu ia usar desse jeito que eu estou te falando. Porque a gente tem que pensar qual é o perfil daquele profissional que a gente está formando. E o aluno de ciências biológicas, ele não tem que dar diagnóstico, tá? Ele tem que ser educado em outro sentido. Você está entendendo? Mas eu faria isso aí. E é legal, né, professor? Porque os alunos, realmente, se você passa para eles o desafio, aí é que eles vão gostar de fazer. Com toda certeza. Eu sempre que eu posso, eu desafio. Porque o grande problema da universidade é que, quando o aluno chega aqui, toda a criatividade que ele tinha, ele perde. Toda. Ele perde a criatividade porque ele não é desafiado nunca. Você entrega tudo prontinho para ele. Aí, quando ele está terminando o curso, ele está quadrado. Né? E tem um outro aspecto interessante, que é do problema que ela mencionou ali, da inovação disruptiva e sustentadora, né? Então, nesse exemplo, eu tenho um exemplo na biologia que eu acho muito interessante, que é a dissecação de sapo, né? Que é uma coisa que era muito usual, não sei se ainda é, nos laboratórios de anatomia, né? Então, quando os computadores começaram a ter capacidade gráfica, alguém teve a brilhante ideia de colocar o sapo no computador, que era uma justificativa bem interessante. Você vai cortando o sapo, né? E se você cortar errado, remonta o sapo e corta de novo. E você não pode fazer na vida real, né? Cortou errado, perdeu, né? Além de sacrificar o sapo, você não aprende nada. Então, o pessoal começou a fazer esses programas cada vez mais sofisticados para dissecar o sapo. E quando fazia a medida do resultado, com grupos de controle que faziam o laboratório usual, né, esse pessoal que fazia no computador acabava tirando resultados piores do que o grupo de controle. E, usualmente, mesmo os que conseguiam ter algum avanço, o custo era muito alto, porque os programas eram caros, a tecnologia era cara e tal, então nem compensava pelo pequeno acréscimo que você conseguia em alguns casos, né? Então, até que alguém descobriu um jeito diferente. Em vez de você dissecar o sapo no computador, você monta o sapo. Isso mudou completamente. O resultado passou a ter 2 desvios padrões de melhoria no pessoal que fazia a montagem do sapo. Então, aconteceu alguma coisa aí que o sujeito aprende melhor desse jeito do que do outro. E observa que essa é uma inovação disruptiva, porque rompeu com a forma como era feita. Então, esse é que é o ponto. A gente tem que descobrir onde que a tecnologia entra e onde que ela é boa, não simplesmente para reproduzir o que a gente já faz de outro jeito, né? Nós gostaríamos de agradecer ao professor Ângelo, à professora Luciana, à professora Maria. Acrescentaram muito com a experiência deles e também com as práticas inovadoras. E estabeleceram para a gente a possibilidade, né, de isso ser realmente feito no âmbito da sala de aula e também que isso ultrapasse o âmbito das paredes, né, e numa perspectiva mais de rede.